Olá, gente, boa noite. Vamos começar nesta segunda noite do Festival Provida, nesta edição que, devido à realidade atual, já está sendo online. Nós estamos aqui já com o nosso entrevistado, o Marlon De Rosa, né? Vamos convidá-lo aqui a entrar. Já tem muita gente chegando, né? Boa noite, Marlon. Marlon, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Primeiro, Prazer estar aqui com vocês. o prazer é todo nosso, né? Assim, a gente agradece pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela gentileza, né? Você que tem aí esse vasto trabalho, né? É autor, é coautor de livros como Abortos Forçados, Precisamos Falar sobre Aborto, e tantas outras obras sobre esse tema. E para a gente aproveitar, né, para a gente remir o tempo o máximo possível, eu queria começar já te fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que nós estamos fazendo com todas as pessoas que vêm participando. O que é que o fez, né, decidir ser provida? O que levou a isso? Essa pergunta é difícil responder, né? Mas foi um processo de amadurecimento na fé, né? E um processo de conversão, né? Que é de cunho religioso, mas né? Acho que de cunho humano, né? E moral, né? De cunho moral mesmo, né? Que eu comecei a perceber, né? Eu já tinha mais de 30 anos, quando eu de fato entrei para, né, me especializar nisso, e eu comecei a perceber que né, eu dedicava muito tempo da minha vida em coisas que eram completamente passageiras e até mesmo fúteis, né? Estudando assuntos, eu não estou falando de perder tempo jogando videogame, tô falando de estudava, né, aquilo que era do meu trabalho, estudava sobre empresas, estudava sobre uma série de assuntos que são puramente desse mundo, né? E que não me colocavam no exercício de uma virtude, né? No exercício da prática do bem e desse progredir no amor. Eu citei isso recentemente no meu Instagram, né? Que é a nossa missão aqui nesse mundo. E isso já era o que me incomodava. E aí surgiu, né? Nesse cenário, né? Eu vi assim como esse assunto era discutido e me causou muita surpresa, né? E muitas pessoas, assim, né, de bem, pessoas que vieram de famílias estruturadas, tudo, defendendo o aborto, pessoas estudadas defendendo o aborto com argumentos muito estranhos, muito ilógicos, né, como aquele de que a legalização do aborto reduz o número de abortos, meu corpo, minhas regras, todas essas falácias, né, e comecei a ver como eram frágeis esses argumentos, mas ao mesmo tempo fazia parte de um esquema muito grande, né, e que de fato, né, legalizou o aborto em muitos lugares e está tentando legalizar o aborto no Brasil. Então, né, nesse contexto que eu vi assim que eu poderia dar alguma colaboração. E essa colaboração não tinha pretensão de escrever livros quando eu comecei. Apenas eu queria trazer respostas, né? Era isso era no Facebook, né? Lá no tempo que o Facebook estava no auge, né? E eu comecei a buscar, a pesquisar para trazer respostas para algumas discussões que eu participei, que eu vi pessoas participarem. E aí eu comecei a ver que era muito fácil responder, porque os argumentos são muito ruins e existem muitos dados sólidos, né, do mundo inteiro, e etc., e livros, e relatórios, estatísticas, informações de todos os lados, que nos deixam, assim, com aquela certeza de que nós estamos na verdade. E aí eu pensei, não, e ainda, ao mesmo tempo vi essa carência, né, que a maioria das pessoas não tinha acesso a esses dados. Vai procurar, né, na época, hoje mudou muito já, graças a Deus. Na época, de procurar livros sobre aborto, não encontrava quase, encontrava pouquíssimos na área do direito, muito caros, aí meio, assim, meio a meio, metade para aborto, metade para a vida,
mas muito poucos livros e inacessíveis. Na internet, sites, grande mídia, artigos científicos todos para o aborto. Aí pensei, não, preciso começar a trabalhar. E aí peguei essas pesquisas iniciais que eu comecei a fazer e comecei a soltar na internet, né? No site, que na época era só meu nome que trabalhava, os nacionais. Comecei a colocar lá e aí a coisa foi surgindo, né? E as pessoas começaram a dar feedback e aí que a coisa ganhou essa proporção, né? De eu publicar livros, etc. Fantástico, né? E assim, em sua fala é interessante porque você fala, né? Você disse que foi percebendo o quanto os argumentos são falhos, né? Só que são argumentos que têm sido difundidos, né, de uma maneira ampla e que muitas vezes as pessoas sequer percebem as falácias que estão ocultas, né, por trás desses tais argumentos. E aí, naquele e-book As Falácias, né, fala sobre as falácias, sobre os mitos referentes ao aborto, você meio que quebra um pouco essas, essas, esses certos dogmas, digamos assim, que eles colocam, né, os abortistas colocam. E aí a gente queria tentar destrinchar alguns deles nesse momento, né? Um é aquela velha máxima, né, que tem sido tão difundida de que aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde da mulher, às vezes até de empoderamento feminino, né? Então eu queria que você dissertasse um pouco sobre esse tipo de argumento. Essa questão do debate é muito importante, né? Todos nós, providas, termos condições de responder, porque, como digo, a gente faz parte da cultura, né? E é da cultura que as mudanças acontecem. A gente, né? Todos nós aí, às vezes, não temos meios de ação muito fortes, a gente, né? Tá ali no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, mas, eventualmente, uma pessoa ou outra próxima, na igreja, um amigo, familiar, pode vir com essas falácias e nós precisamos saber responder. Quanto melhor nós respondermos, melhor nós vamos trabalhar para que a cultura comece a mudar, né? Estamos falando de uma questão de longo prazo, né? Que os efeitos ficam no longo prazo. Essa questão, por exemplo, né, que se trouxe por ser uma questão de saúde pública, é interessante que, assim, quando a pessoa fala, aborto é questão de saúde pública, está implícito, né, a ideia de que se é algo de saúde pública, tem que ser legalizado. Na verdade, aí eles têm toda uma escadinha de argumentos, né? A questão de saúde pública, se for analisar pela lógica, não quer dizer nada, né? Eu posso até concordar, é uma questão de saúde pública, mas eu sou contra que legalize, né? Só que eles vêm com o quê? Eles vêm com é uma questão de saúde pública e precisa legalizar para resolver. Então, mas por que precisa legalizar para resolver? Aí, né, até publiquei um Reels hoje, né, sobre o livro que eu estou trabalhando para publicar, né, que eu vou atender bem esse argumento aí, né, mas na origem, né, nessa premissa que está por trás, que é porque eles dizem que é problema de saúde pública porque eles têm estudos que dizem que esse problema de saúde pública vai ser resolvido se legalizar o aborto, né, mas esses estudos são mentirosos, né, então eles fazem aquela velha que estão fazendo muito na pandemia, né, usar o argumento de autoridade, porque a ciência como se fosse uma pessoa, né, que tivesse lá, né? E na verdade eles estão referenciando, né, ou mais ou menos embasando em alguns artigos científicos completamente manipulados, né, ideologicamente. A ideia é que o número de abortos, né, não seja maior, onde o aborto é crime, e menor onde é legalizado. Né? Isso é uma das coisas que está por trás da questão do argumento da saúde pública, mas é uma grande mentira. Né? Sintetizando isso, né, é porque os estudos globais de número de aborto, eles superestimam os abortos clandestinos, como aqui no Brasil, por exemplo, eles falam em 1 milhão, né, e onde é legalizado, como Estados Unidos, Canadá, é subnotificado. Então a gangorra se inverte por causa da manipulação. Uhum. Né? Ao invés de a gente ver, né, um índice de aborto altíssimo nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que é aborto legalizado, e realmente o gráfico subiu um monte após a legalização, né? Eles veem lá 20 abortos para cada 1.000 mulheres da idade fértil, algo dessa ordem. E aqui no Brasil, qual que é o dado? É a estimativa que os abortistas fizeram. E aí eles dizem que é 25, 30 abortos para cada 1.000 mulheres. Então eles fazem a gangorra manipulada.
né? Mas a verdade é que, ao invés de 1 milhão aqui, o valor mais razoável seria na ordem de 100 mil. Então, 10 vezes menos quase, né? 8 vezes menos. E lá também tem subnotificação. Então, lá aumentaria. A gangorra inverte completamente. Outra coisa que está na base desse argumento, dessa frase, né? Não deve chamar de argumento, é um slogan. Aborto de saúde pública. Algo que está por trás desse slogan abortista é que morrem muitas mulheres por causa do aborto clandestino. E isso até, quem está no meio pró-vida já há mais tempo, e está nos ouvindo, deve já estar bem ciente dessa questão. Que eles até pararam de mentir um pouco, porque eles falavam em 1.000 e poucos óbitos de mulheres por aborto no ano. Chegaram a falar antes em 5 mil, 50 mil, né, o que é uma coisa completamente impossível. E até mesmo os 1.000 e pouco, 1.400 que foi falado um tempo atrás, é impossível e eles já desistiram de falar disso. Isso graças, né, em grande parte, graças ao trabalho que muitos defensores pró-vida têm feito em desmascarar eles. Né? Em 2017 ou 2018, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, o Estadão, que dizia que 4 mulheres por dia morriam por aborto clandestino. Aí o deputado Diego Garcia, né, deputado federal Diego Garcia pelo Paraná, que é líder da Frente Parlamentar de Defesa da Vida, ele questionou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, né, questionou os dados. De onde saíram esses dados que a Folha de São Paulo, o Estadão usou? Tira esse Estadão. Aí o Ministério mostrou, não, realmente esses dados não existem aqui. Não tem 4 mulheres, não tem como dizer que tem 4 mulheres morrem por dia. Eles mostraram que era em torno de 100 e poucos óbitos ao ano, e eles foram bem malandros e colocaram, porque o Ministério da Saúde naquela época mesmo era dominado pelos abortistas, eles colocaram os óbitos por abortos espontâneos também. Mas mesmo assim, só deu 100 e pouquinho. Então, foi desmascarado, que não era 4 por dia, né, que daria mais de 1.000. E aí, depois de tanta porrada que os abortistas levaram, eles evitam falar desses números de mortes. Mas continua, a narrativa continua, porque depois de muitos anos trabalhando com isso, a narrativa continua. Tem essa parte dos números que não está bem explicada, por isso que eu estou finalizando um livro para tentar dar uma explicação um pouquinho mais completa disso. Então, basicamente, para recapitular resumidamente, esse argumento do aborto como saúde pública, ele tem por base uma série de mentiras e manipulações que são premissas desse pensamento. A afirmação em si, aborto é questão de saúde pública, a gente pode até concordar. É um problema de saúde pública. E se legalizar, esse problema piora. É isso. Fantástico, né? E essa percepção, né, de que assim, a gente não está lidando com pessoas que vão utilizar da verdade, muito pelo contrário, né? Eles vão distorcer, vão trazer informações equivocadas, no mínimo, né? Mentirosas mesmo. E uma outra situação, né, é essa questão de aborto em caso de estupro, né? Que aqui no Brasil a legislação não pune quem aborta em caso de estupro. E o que é que a gente pode ter, né? Que reflexão você nos traz em cima dessa temática? Até o perfil aí, o Salvamos Vida, né? Eles fizeram até um vídeo, né? Que entrevistavam as pessoas, acho que todo mundo deve ter visto. Ele entrevistava a pessoa dizia que em caso de estupro ela era favorável, depois que eles mostram o procedimento do aborto, a pessoa muda de opinião. Ela fala, é uma vida, né? E essa é a questão, né? É uma vida independente da maneira como ela foi concebida, né? Então, a gente não pode deixar que podemos chamar a emoção, né? A emoção, podemos deixar que a emoção, uma emoção, na verdade, de horror, né? De terror, de horror perante um crime hediondo, como um estupro. A gente não pode deixar que a emoção faça com que a gente não saiba tomar a decisão correta, né? E tome uma decisão impensada. Né? Isso vale também para qualquer situação, né? Você não pode, diante de uma situação qualquer, sair e matar alguém, né? Com as próprias mãos, pegar uma faca e fazer justiça com as mãos. Porque quando as pessoas fazem isso, né? Elas estão movidas, às vezes, por uma ira, uma emoção incontrolada, né? E que ela tira todas as bases morais dela de frente e vai e comete uma atrocidade.
na situação do aborto é semelhante, né? No caso de estupro. A pessoa está projetando, né, algo no objeto errado. O bebê não tem culpa, ele é uma vida igual. Eu, recém-concebido, ou um bebê que, né, recém-concebido decorrente do estupro, em termos materiais, a substância é a mesma pessoa, né? É o mesmo tipo, é uma pessoa, um ser humano, né? Todo o seu DNA ali definido, em desenvolvimento, e que precisa ser acolhido e amado, né? Ele não tem culpa dos erros do pai. Basicamente, essa aquilo que é assim, evidente, né? Mas eu gosto sempre de tocar numa outra questão, porque acho que não basta a gente responder isso. A gente tem que entender que a questão do aborto, em caso de estupro, ela faz parte de uma estratégia para a legalização completa do aborto. Até 9 meses em qualquer situação. Tá? Isso está aprovado, a história prova em todos os países do mundo. Esse é um dos primeiros precedentes. E aí os abortistas sempre avançam através de precedentes. Né? Que eu sempre falo, a ladeira escorregadia. Né? Vai quebrando os primeiros obstáculos e depois ele vai embora e libera o aborto até 9 meses em qualquer estágio. Prova disso, né, que depois que nós tivemos 2020 agora, né, aquela casa da menina do Espírito Santo, que vinha Uhum. sendo estuprada de forma recorrente e engravidou, né, o aborto lá foi feito com quase 24 semanas de gestação, ou seja, 6 meses de gestação. Né, então, já desmonta aí também outra, talvez você vai trazer depois, né, que é a questão do aglomerado de células. Um bebê de 6 meses não é aglomerado de células, né? Senão todo mundo é, né? Então, a gente vê claramente que eles querem o aborto até o final da gestação e eles só querem aí trabalhar os precedentes para as pessoas começar a trabalhar no terreno da relativização. Quando começa a relativizar e dizer que uma emoção, um sentimento, como no caso do estupro, né, compreensível, um sentimento terrível, né, dado a um crime hediondo que foi praticado, a violência sexual, né, a pessoa aceita que um sentimento pode justificar a morte de alguém, então depois é só ele relativizar um pouco mais e aí outros sentimentos também podem ser motivo para relativizar a vida de alguém. Né? Inclusive o aborto, em caso de estupro, ele era chamado aborto sentimental. Né? É um dos nomes dessa situação de aborto. Mostrando que as pessoas não estão usando a razão, e sim o sentimento. E dentro dessa perspectiva também, né, de falácias, de argumentos falsos, uma das estratégias utilizadas é de dizer: olha, você não pode ser contra o aborto se você for a favor, digamos, da pena de morte, né? Eu já ouvi certa vez, inclusive, um professor aqui da região, ele dizendo: eu não entendo como é que vocês são a favor que um cara, só porque matou, né, estuprou, fez algumas situações hediondas, esse cara seja morto e a pessoa não possa matar uma criança dentro do útero da mãe. Foram essas as palavras que ele utilizou certa É vez, né? interessante que esse argumento, primeiro ele mostra o seguinte, aquele meme, né? 11h59, o cara está dizendo, o feto não é vida. Aí meia-noite ele fala isso, então ele está admitindo que o feto é vida. Então ele tá aceitando que nós estamos falando de matar uma pessoa. Né? Tanto é que ele está comparando com matar um adulto. Então já acabou toda a discussão sobre o início da vida. Né? Acho que a melhor resposta para dar nessa hora é eu dizer assim, peraí, vamos voltar para o assunto do início da vida? Você acabou de falar que o feto é uma vida humana. Então, se é uma vida humana, nós não podemos matar. E aí eu vim com a minha visão, né, pró-vida, né, que eu também sou contra a pena de morte. Que é completamente diferente a situação de legítima defesa. Né? Com legítima defesa, você pode, eventualmente, né, para salvar uma vida de um inocente, tirar a vida de uma ameaça, daquele que é uma ameaça, né? Um homem armado, ou pessoa, né? Então, a legítima defesa tem que ser nessa situação. Também sempre diante de ameaça de vida, né? Não o cara que está roubando uma galinha também. Porque, questão de hierarquia de bens, né? Se o dano é um roubo de uma galinha, o roubo de um carro, cara, né? Não é legítimo matar, né? Se não tiver armado na sua frente. Então, agora,
a questão é sempre essa. Se ainda se o Provida quiser trabalhar na defesa da pena de morte, tem duas situações que tem que ser separadas. Primeiro, existe uma diferença moral entre punir uma pessoa inocente e uma pessoa culpada, né? Isso é gigantesca a diferença. E existe uma outra situação que é o seguinte: esse argumento em si, ele é até falacioso por outro aspecto, porque não existe um movimento no Brasil, nem eu não conheço quase que nem lugar que nunca ouvi falar de um movimento orquestrado para legalizar a pena de morte. Agora, no aborto existe. No aborto existem fundações internacionais, existem ONGs, existem políticos, existem projetos de lei a rodo e ações no STF, toda hora pedindo para legalizar a morte desses inocentes nascidos. Tá? Para a pena de morte não tem nada disso. Né? O único cara que falou, vamos dizer assim, num debate aí de alto poder decisório sobre pena de morte nos últimos 10 anos, acho que eu me lembro, foi o Jair Bolsonaro, quando era deputado, e aí acho que uns 3, 4 anos antes dele se candidatar à presidência, ele falou que tinha desistido, e até você destacar isso, ele desistiu por quê? Porque o jurídico dele, né, ele analisou juridicamente lá, e viram que isso é impossível no Brasil. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição diz que a vida é um direito inviolável. E olha que interessante, esse artigo 5º diz que a vida é um direito inviolável, então não pode legalizar a pena de morte, é cláusula pétrea, nenhuma PEC, nem proposta de emenda da Constituição não pode mudar isso. E o aborto é a mesma coisa. Mas agora você veja a diferença. Aquele deputado que queria, né, que tinha na sua mente a ideia de que a pena de morte poderia ser uma solução para o Brasil, ele desistiu da sua concepção, desistiu do seu projeto de lei, porque ele viu que a Constituição impede. Agora, o que fazem os abortistas? Eles veem que a Constituição impede e eles jamais desistem. Eles querem rasgar a Constituição, eles querem abortar a Constituição. Eles não estão preocupados com a lei e com a Constituição e com a democracia. Só estão preocupados em implantar a cultura da morte. Você veja a diferença brutal, né? Surgiu a ideia, ele até alimentou a ideia, sei lá, por 1 ano, 5 anos. Quando ele percebeu que ela era inviável na democracia, no Estado Democrático de Direito, ele falou, não, então eu desisto da ideia, nunca mais vou apresentar projeto, porque não adianta. Só se tivesse uma nova constituinte, então isso não é viável. Agora, os abortistas... E era uma pessoa isolada, né? Agora, os abortistas, eles são uma indústria que começou lá no início do século passado a se organizar, até hoje trabalha sistematicamente para rasgar constituições, destruir a democracia, se for necessário, para implantar um morticínio de bebês, que acontece, né, em número muito maior do que qualquer Estado faça a pena de morte no mundo. E, como você bem salientou, né, eles vão também trabalhando nessa perspectiva da mentalidade, né, vão modificando a cultura de tal modo que, com o passar do tempo, as pessoas meio que vão passando a ser aceitável, né, a achar que é aceitável, até a achar, quem sabe, que seja desejável, né? E utilizam-se de jargões, de bordões, de slogans, né? Como o movimento feminista, por exemplo, fala muito aquela questão do meu corpo, minhas regras, né? Então eu posso abortar porque meu corpo, minhas regras. O que é que tem de estranho, digamos assim, nesse tipo de argumentação? Até o slogan Meu Corpo Minhas Regras, né, é mais uma, né, que não faz sentido algum, e eles estão sempre aí, e eles ficam navegando em diferentes formas de argumentação. Você deu um exemplo aí de um abortista que comparou o aborto à pena de morte, ou seja, ele admitiu que é a morte do ser humano. Agora, né, isso 11h59, meia-noite, ele já muda o argumento e já diz que é corpo da mulher, não é uma vida humana. Então, por que estava falando de pena de morte, né? Se não é uma vida humana, se é só um apêndice que vai ser extraído? Então já fica extremamente contraditório.
E é aí que eu sempre gosto, né, de trabalhar, esse tema que eu gosto muito, que é a questão do início da vida. A gente saber, nós, quanto para a vida, nós precisamos saber, quanto mais possível, descrever o que é o embrião humano. Tá? Porque isso ajuda as pessoas, falando especialmente para as pessoas de boa vontade, né? Um familiar seu, um amigo, né, que às vezes está caindo nesses argumentos para o aborto, nesses slogans, né, como as regras, e explicar para eles, ó, o embrião humano, né, já nos primeiros dias de vida, antes mesmo de implantar o útero materno no endométrio, antes de 7 dias, ele já tem sexo definido, já tem cor dos olhos definido, toda a carga genética dele está ali, né? Então é uma pessoa completamente única e separada do corpo da mãe. A pessoa está dentro, ele não tem o mesmo DNA da mãe, ele já tem tudo que precisa para se desenvolver, ele já é, então ele, né? O que vai acontecer depois são os desenvolvimentos, né? E aí a gente precisa entender isso e refletir com uma pessoa, né, que seja de boa vontade, como a gente não pode escolher características do ser humano, né? Ah, se já tem as perninhas, os bracinhos, se não tem, se já fala, se já não fala, se já se enxerga, se não enxerga. Não podemos escolher características das pessoas para dizer quem deve ser protegido ou quem pode morrer. Né? Na humanidade já fizeram isso algumas vezes. Né? Fizeram isso na escravidão, porque escolheram a cor de pele para dar direitos humanos. Ah, você pode trabalhar sem ser remunerado, você não. Né? Escolheram já por ser judeu. Né? Então, quando você escolhe uma característica da pessoa para dizer e determinar se ela tem mais direitos ou menos direitos, você está aviltando direitos humanos de uma forma muito grave e violenta. Então, é isso que fazem com o feto. Né? Se a ciência nos diz que o DNA dele está definido desde a concepção, que já é uma pessoa única, que tem sua identidade própria, já, se sabe, né? Já tem todas as características que eu falei, por que fulano, ciclano, um político, ou um juiz vai ter poder para dizer, não, esse ser humano pode matar, esse aqui, você não se preocupe, mate. Mate se der vontade. Qual que é a autoridade que essa pessoa tem para fazer isso? Se é um ser humano? Não tem. Né? Quando faz sem ter autoridade. Né? Faz, como digo, um atentado aos direitos humanos, um atentado ao direito mais fundamental de todos, né? Que é o direito à vida. Então, assim, eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que responder essa questão do corpo e as regras. E assim, o quanto meio que desvirtuam, né? Tira o foco da realidade através desse tipo de situação que cria uma cortina de fumaça, né? E aí a gente retoma um pouco para poder aprofundar mais a questão do aglomerado de células. Quer dizer, né, primeiro diz, não, é meu corpo, minhas regras, tá, então não é meu corpo, mas é um aglomerado de células. E o que é que isso indica, né? O que é que estão querendo dizer com isso? É, esse é, né, um desdobramento desses argumentos aí para desumanizar o feto, que esse é um dos grandes objetivos deles. Eles querem desumanizar o nascituro, né? E aí vem naquele sentido de falar também, de fazer a ladeira escorregadia, que eu falei, citando a questão do estupro, mas eles fazem também com relação à idade gestacional. Eles dizem, não, aborto até 12 semanas. Né? Até 12 semanas o embrião é muito isso e aquilo, né? O que é mentira, né? Porque a gente pega um embrião de 12 semanas, a gente vê que, né, na verdade já é feto, né? Mas embrião. E já está todo formadinho. Mas eles ficam tentando dizer que o embrião não é nada, é só um aglomerado, para desumanizar e a pessoa não raciocinar que ela está apoiando a morte de um ser humano. Né? E né, mais um desdobramento de aglomerado de células, também fala que é um parasita. O embrião é um parasita, como se fosse um parasita que está ali parasitando o corpo da mãe. O que é um completo absurdo, né? Porque se fosse um parasita, o corpo da mãe tentaria eliminá-lo. Né? E o que acontece é justamente o contrário. O corpo da mãe passa a ter transformações imensas para não eliminar. O sistema imunológico da mãe é reduzido quando percebe que tem um embrião ali dentro. Né? Enquanto que se fosse um parasita, o sistema imunológico ia agir contra ele. Isso já mostra que não é um parasita. E aí o corpo da mãe começa a desenvolver as mamas para alimentar ele quando ele nascer.
tudo, uma série de transformações acontecem, mostrando que não tem como dizer que é um aglomerado de células qualquer, né, ou que seja um parasita, uma coisa qualquer. É uma vida humana que está ali. E o corpo da mãe sabe isso desde o momento da concepção. Aí, né, normalmente quem fala, né, aglomerado de células não tem conhecimento algum de biologia, né, eles vêm. Então, por isso que eu sempre trago, né, não importa qual que é a sua área, se você estudou alguma coisa específica ou não, é importante a gente saber isso, né? Assistindo essa live e muitos outros materiais que tem aí, anotar, se for o caso, o argumento para memorizar e poder falar isso quando alguém apresentar para você, né? Porque quando a gente consegue detalhar o que é o embrião humano, alguns desses elementos que eu citei aqui, né? Alguns deles, fica muito nítido para qualquer pessoa de boa vontade, né? Que esses argumentos, de aglomerado de célula, meu corpo, minhas regras, parasita, esses argumentos são absurdos. E você costuma utilizar aquela analogia da implosão do prédio, né? Uhum. Que eu acho Isso. assim bastante didática, inclusive. Pode discorrer um pouco para a gente como é que ela é? Eu sempre coloco até eu coloquei no livro, naquele e-book, né, Desconstruindo Falácias Abortistas, eu coloquei essa analogia. Essa analogia, eu acho que ela é muito eficaz para a gente raciocinar e aprofundar a questão. Mas eu já vi que, diante de alguns abortistas, a lógica não funciona. Parece que nada funciona quando a pessoa não quer, né? Essa lógica aí, essa analogia, eu sempre digo, ela é um pouco. Eu não acho que ela seja a mais eficaz, mas é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa pode, de repente, apresentar muitos argumentos e te deixar um pouco confuso sobre a questão ali do desenvolvimento fetal, né, do embrião, e aí você pode, de repente, ficar numa situação em que não há consenso sobre o início da vida. Tá? Você está conversando aí com um biólogo abortista, com um médico abortista. Aí o médico vai dizer, não, eu sou médico, sei que não há consenso sobre o início da vida. O cara vai insistir nisso. Aí você pode utilizar essa analogia. Né? Dizer, ok, então se você tem, você diz que não há consenso, é porque não há certeza. Né? Então, é como uma situação em que você tem um prédio para implodir, né? E você vai lá apertar o detonador. Todo mundo se afastou do prédio, mas você não tem certeza se de repente não ficou alguém no prédio. Né? Você não fez uma última vistoria. E aí, você vai implodir, mesmo na dúvida, possa ter uma pessoa dentro do prédio? Né? É óbvio que ninguém sem consciência, né, vai implodir. E é essa situação de uma hipotética ausência de consenso sobre o início da vida. Uhum. Né? É bem essa situação. Mas eu sempre gosto de falar, é uma hipotética ausência de consenso sobre o início da vida. Porque eu gosto de falar, esse é um outro argumento deles, né? Ah, não há consenso sobre o início da vida. Se não há consenso, essa analogia já resolveria, mas eu ainda gosto de ir de uma forma mais agressiva e dizer assim, dizer para o abortista, você está errado. Há consenso sobre o início da vida. O que não há consenso é sobre quem deve viver e quem deve ser protegido. Porque qualquer livro de embriologia, qualquer livro de biologia, desde 1880, se não me engano, 1840, a biologia já sabe que um ser humano, um mamífero, tem a vida inicia na concepção, na união dos gametas. De lá para cá, todos os experimentos científicos evoluíram, só confirmando realmente o embrião recém-concebido é uma vida humana. Tá? Aí, o que os abortistas de alto nível falam? Né? Os abortistas de alto nível eles já não falam que não há consenso nessa vida. Eles falam assim, é uma vida humana em termos biológicos, em termos de organismo, mas não é uma pessoa humana detentora do direito próprio. Né? Então, ou seja, eles já aceitam, né? Porque eles viram que não adianta eles querem dizer que não é uma vida. A biologia Uhum. está aí, a biologia está aí provando de uma forma cabal, é uma vida humana. Aí eles vêm com outra forma de relativizar a vida. Quer dizer, é uma vida humana, mas ela não tem o mesmo direito que você que nasceu. Porque você já pensa, já tem autoconsciência, já tem, né, autonomia, e aquele embrião não tem. Ou o feto também não tem. Ou até o feto de 8 meses também não tem. Não tem. Não vai ficar refletindo sobre a vida, né?
bebê ali de 8 meses de gestação, ser ou não ser eis a questão, ou você quando crescer, não tem isso, né? E aí eles colocam isso como critério. E aí vem aquela questão que eu falei antes. Toda a estratégia deles é pegar características da pessoa para dizer se ela deve ser protegida ou ela deve morrer. É a mesma lógica que aplicaram no nazismo, a mesma que aplicaram para tentar justificar a escravidão e inúmeras outras atrocidades que nós vimos na história humana. É a mesma coisa. Eles só estão colocando agora numa outra situação, que é o aborto. Exato. Mas é o mesmo princípio. Escolhe uma característica e diz, ó, esse cara aqui não precisa ter direitos humanos. E veja o quanto, principalmente esse argumento aí, não é uma vida, mas não é uma pessoa, né? Então um bebê de alguns meses também não reflete sobre a vida, né? Então, mesmo já tendo Exatamente. nascido. Então, assim, é aplicável em vários contextos e é uma brutalidade mesmo, né? É. E um outro argumento, né, ou uma outra estratégia é de tentar meio que fazer com que você não entre no debate, né? Quando diz, sem útero, sem opinião, né? É desqualificar o opositor, né? Isso. Quem não tem útero não pode opinar sobre o aborto. Como é que é isso? Tem muitas formas de responder essa questão, né? A gente poderia dizer que o embrião, o nascituro, é filho, né, de um homem e de uma mulher, né? Portanto, o homem é parte interessada. Inclusive, essa semana retrasada, né, teve uma notícia de um homem que conseguiu na justiça, né, impedir o aborto do filho Sim, dele, porque a menina queria, né? A gente poderia também avaliar as situações em que o homem, né, pensando numa guerra de sexos que o pessoal gosta de fazer, né, existem muitos homens que estão morrendo por abortos, né, que são fetos do sexo masculino. Poderíamos também entrar nessa narrativa da guerra de sexo, que eu acho uma tolice, né? Toda essa guerra de sexo que o movimento feminista faz é uma tolice. Na verdade, nós temos que defender as pessoas, os seres humanos, independente de gênero, né? Sem discriminação de perfeito. gênero. E essa é um outro argumento que, inclusive, eu usei no debate, né? Pouco antes de começar a pandemia, um debate público que eu fui, um abortista, e aí eu falei, né, que falaram isso, né, que eu estava fazendo lá, discutindo, né, no meio de um monte de mulher discutindo sobre aborto. E aí eu falei que eu estava me sentindo muito, muito mal, que eu estava sendo vítima de violência de gênero, já que eles gostam tanto disso. E é isso, é violência de gênero, porque você está tirando a voz ou descredibilizando as opiniões e as informações que uma pessoa que a pessoa tem, simplesmente porque ela é do sexo masculino. Né? Isso é uma discriminação de sexo, que a nossa Constituição deixa bem claro, né? Ninguém pode ser discriminado, né, por motivo de cor, religião, sexo, nenhum. Então, é bem essa linha. Eles querem realmente retirar as pessoas. E até é engraçado, né? A colega Jax falou aqui, né? Misandria, né? Exato. Eles querem retirar as pessoas que, né, simplesmente tirar do debate as pessoas que não estão concordando com eles. Porque quando o homem vai lá, um juiz, né, da Suprema Corte, um político vai lá e propõe um projeto para legalizar o aborto, ou assina a sentença pró-aborto, eles não falam que o homem não pode opinar. Né? Eles deviam dizer também, não, chamem uma juíza mulher. Esse homem aí não pode falar sobre aborto. Então, assim, o homem não pode falar sobre aborto se discordar delas, se discordar dos Uhum. abortistas. Se concordar, pode. Então, você já vê mais uma contradição. E assim, é um lamaçal de contradições, né? A gente vai vendo que os argumentos não se entrelaçam, né? Cada um tem uma vida Ah, própria. algo assim, a gente fica até analisando, se perguntando, tentando entender como o mundo chegou nesse estágio de decadência intelectual, né? Porque as pessoas conviver e defender uma agenda com tantas contradições, né, tantos absurdos, é realmente resultado de uma falência do sistema educacional, né? As pessoas já não têm mais capacidade, desenvolvimento cognitivo correto e uma certa primazia dos desejos. Né? Isso foi muito fruto da revolução sexual, né, da década de 60, né, que
iniciou essa dinâmica muito fortemente, né? Que as pessoas acabam usando o seu cérebro, né? Usando sua inteligência para justificar os seus desejos, o seu modo de viver né, e as suas vontades desordenadas. Ela usa os raciocínios, a lógica, né? Muitas aspas nessas lógicas. Elas usam a lógica, né, para tentar criar argumentos que justifiquem o seu modo de vida. Então, não faz sentido nenhum. Quando começa a ser confrontado com uma coisa mais real, né, como a gente viu aqui, inúmeros exemplos, fica evidente, né, as inúmeras contradições de todos os lados. E aí a gente já caminhando para o final da live, né, por conta do tempo, inclusive, e também para fazer com que as pessoas, com quem está acompanhando agora ou depois, também tenham esse tempo aí de refletir, né, os caminhos para sair disso, né? Principalmente, de repente, aquela pessoa, aquela mulher que está em uma situação, está considerando, está ponderando a possibilidade de realizar um aborto, seja de qual forma for. Como é que a gente pode contribuir para que essa ideia seja demovida da cabeça da pessoa? Como encontrar saída diante desse cenário? As pessoas, no mundo atual, a gente tem muito a tendência a achar soluções fáceis, né? E diante de uma situação de crise, diante de um relacionamento conturbado, uma situação, né, é comum as pessoas às vezes achar que o aborto vai resolver, né? Isso é um grande engano, é fruto dessa nossa cultura, né, que vende essas ideologias o tempo inteiro e desumaniza, né, a vida humana, né, objetifica a vida humana o tempo inteiro. Então, eu acho que assim, a melhor forma da gente agir é trabalhar, né, em ações como o Festival Pro Vida, em ações que, né, inúmeras outras que tem na internet, que começam a trazer, evidenciar o valor da vida humana, né, e a valorização da dignidade da vida humana, né, desde o seu início. Eu acho que esse é o único caminho que nós temos para enfrentar todas as situações desse tipo. Pois então, Marlon, eu agradeço, né, a sua disponibilidade, né, o seu tempo, né, esse momento tão rico, com tantas contribuições. E aí eu queria deixar o espaço para as suas considerações finais e registrar, né, nossa eterna gratidão e dizer que estamos também à disposição, né, que quiçá venham outros momentos de partilha, né, de troca de conhecimentos e de seguirmos nessa caminhada. Eu agradeço também, fico muito grato aí pela oportunidade, pelo bate-papo, por esse festival que está sendo organizado, né, é o segundo ano, né, e assim, o que eu quero deixar é realmente essa mensagem, né, que nós precisamos, né, crescer nesse exército de defesa da vida, né, já há alguns anos aqui a gente tem visto crescimento contínuo de pessoas de bem, pais de família, mães de família, pessoas, né, de mais diversas áreas, também especialistas, profissionais, médicos, pessoas de todas as áreas se unindo nessa causa, né, por ver o tempo inteiro quantas ameaças estão o tempo inteiro, né, tentando legitimar e liberar o aborto no Brasil. E a única resposta que a gente pode dar é essa, né? Além, claro, do aspecto espiritual, né, oração, né, para proteger essas vidas, e as mulheres e os bebês, né? Mas nós precisamos muito trabalho. Né? E esse trabalho, né, passa por ações como essa, né, que as pessoas vão se formando, né, daqueles que já estudaram um pouco mais o assunto, vão se formando, pegando cada vez mais argumentos, para depois, que é o que eu sempre digo, no segundo momento, você começar a agir. Né? Como eu vi acontecer, muitas pessoas começaram um curso que eu fiz no ano passado, fizeram um curso comigo, já durante o curso criaram páginas, criaram projetos, se reuniram, começaram a colocar na prática a questão da defesa da vida e começar a alterar o seu meio, né? Seja basicamente pela internet, junto à pandemia, né? Mas, se Deus quiser, em breve também nas paróquias, nas igrejas, fazendo eventos, porque a gente tem que criar
tem que disseminar na cultura, né, em toda a nossa sociedade, nos cidadãos, nos eleitores, né, a clareza sobre essa causa e a importância dela, para que a gente, em tudo que for possível, a gente possa evitar mais ameaças e impedir a legalização do aborto no Brasil e também muitos abortos aí que acontecem apesar de não estar legalizado. Perfeito. Aí estão pedindo aqui nos comentários para falar um pouco sobre o Salvamos Vida, né? Se puder falar um pouquinho. Isso, esse projeto magnífico, né? Eu acho que é algo que todos nós devemos contribuir. Quem puder contribuir com um pacote grande, contribua. Quem não puder, vai no pacote pequeno de R$ 29, né? Porque você vai receber um livro e vai ajudar as casas Pró-Vida. Essas casas Pró-Vida, né, no Brasil, né, já existem há muitos anos, né? O pessoal do projeto Salvamos Vida, eles selecionaram as casas assim mais tradicionais, os projetos que de fato têm muitos resultados, estão bem organizados, né? Então o dinheiro dessa campanha vai ser realmente muito bem aproveitado e vai, né, salvar vidas na prática, né? Eu achei muito boa a iniciativa, a ideia deles, porque acho que era isso que estava faltando. A gente estava fazendo muitas ações pró-vida aqui na internet, no Instagram, etc. Mas faltava algo conseguir se aliar conhecimento da questão, que é, né, esse livro que eles traduziram, né, do autor mexicano, um livro excelente que eu vi, e ao mesmo tempo, na mesma ação, a pessoa conseguir, né, colaborar com o projeto Provida. Então, assim, a gente tem que divulgar esse projeto, falar para os amigos, familiares, até porque eu não sei se esse livro vai continuar tendo, né, depois que acabar a campanha de financiamento coletivo. Então, também, talvez ele se transforme um pouco de meio uma raridade aí. Então, assim, né, se você já comprou, chame os seus primos, seus irmãos, sua mãe, seu pai, todo mundo, para todo mundo ter um livrinho desse aí na prateleira, porque cada livrinho que tiver nas nossas prateleiras vai ter, né, colaborado com alguma casa pelo restante. Eu conheço só para citar um exemplo, uma das casas que está lá, que vai receber o dinheiro dessa campanha, no ano retrasado, eles tinham ajudado mais de 700 gestantes, né, num ano. Então, você veja quanto trabalho é feito. É, né? Um trabalho silencioso, né, mas que com certeza precisa de muito apoio. Né? E está aí uma forma muito prática da gente apoiar. Então, fica o convite para todo mundo apoiar esse projeto Salvamos Vidas. Perfeito. É isso, né? Não ficar somente na retórica, né? Mas partir para a prática sempre. Mais uma vez, então, muito obrigado, né? E oxalá venham, né, novas oportunidades, que Deus permita, né, e que Deus continue te abençoando e te dando cada vez mais sabedoria, graça mesmo, para desenvolver esse trabalho, tá certo? Muito obrigado, Certo. obrigado a todo mundo que nos acompanha, e amanhã vai ter mais live às 8 da noite aqui no Instagram do Festival Provida, até o final da semana, né? Vai ter esse aspecto didático, culminando aí com uma live cultural bastante interessante. A gente espera que vocês continuem conosco e até breve. Valeu, até breve. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Aí tem que lembrar de salvar, né? Acho que encerra, né?